Olá, pessoal. Vamos começar a aula de hoje e para começar eu gostaria de lembrar que não está fácil para ninguém, né? Eu li uma notícia de que uma célula fez uma autobiografia e foi acusada por muitos cientistas de plágio, porque a autobiografia de uma célula é nada mais que a teoria celular. E existem muitos cientistas que publicam com publicações na área de teoria celular, né? E aí ela foi acusada de, ao fazer uma autobiografia, a célula foi acusada de plágio. E ela só se livrou da acusação porque na constituição dessa biografia ela citou plasma. Citou plasma! Brincadeiras à parte, pessoal. Hoje nós vamos estudar o modelo de Montreux. O modelo de Montreux surge do modelo de Verhulst, colocando mais um parâmetro. Esse parâmetro que a gente vai colocar vai nos dar uma flexibilidade maior na hora de fazer o ajuste, porém vai nos custar algum preço. Nada é de graça. Como dizem os economistas, não existe almoço grátis. De cara, vocês vão ver que vai dar mais trabalho para a gente resolver a equação diferencial associada ao modelo de Montreux do que deu para encontrar a solução do modelo logístico. Como tem mais parâmetros, a gente teria mais análise para fazer também. Então, de cara, a gente tem mais trabalho. E, ao final, a gente vai fazer um ajuste, ok? Não sei se vai ser hoje, mas a gente vai fazer um ajuste para ver qual dos modelos é melhor ou é mais compatível à população brasileira, ok? Lembrando que a gente está usando a população brasileira como um teste, ok? Para o nosso modelo. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos para o papel e bom trabalho para todo mundo. Hoje vamos falar do modelo de Montreux. Mas antes de começarmos com o modelo de Montreux, vamos relembrar um pouquinho de Malthus e Verhulst, principalmente olhando para Verhulst de uma maneira um pouco diferente, ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui com o modelo de Malthus, né? Relembrando, modelo de Malthus. A equação diferencial para o modelo de Malthus é certo? Lembrando que nós só vamos falar na formulação contínua. Não vamos falar na formulação discreta de nenhum deles, ok? Só falamos da formulação discreta do Malthus na primeira aula, só para vocês verem, conhecerem. Mas vamos continuar aqui com a contínua. Muito bem. E o Verhulst? O Verhulst era isso aqui, né? Correto? Não é isso que a gente apresentou nas últimas aulas? Muito bem, eu vou abrir o Verhulst aqui só para ele ficar com uma cara um pouco diferente. Vai ficar assim. Vou fazer a distributiva. Certo? Olha só, pessoal, eu vou pôr aqui, vou chamar R sobre K de uma outra letra, sei lá, W. Então vamos lá. Olha só, Malthus é o quê? Derivada da população com relação ao tempo igual uma constante vezes um monômio de primeira ordem, certo? Ou seja, uma função que está elevado a 1. Não é isso? Enquanto que Verhulst é o quê? dn dt igual a um polinômio de segunda ordem. Correto? Então, eu poderia imaginar que se eu tenho Malthus obedecendo uma lei de potência
okay? Com um polinômio apenas de primeira ordem, então a expansão natural, um chute natural, uma tentativa, seria colocar um polinômio de segunda ordem. Por que não? Ok? E aí, a gente poderia começar com alguma coisa do tipo, sei lá, dizer assim, ó, Malthus era dn dt igual a n, e Verhulst era dn dt igual a n mais b n quadrado. Poderíamos, inclusive, começar a ideia do mais. E depois chegaríamos que b igual a menos r sobre k. Porque se a gente colocasse nessa forma, a população ia sempre crescer, ia causar o mesmo problema, certo? Então, a gente teria que chegar no menos para que isso não crescesse infinitamente. E, enfim, o r sobre k, talvez a gente conseguisse tirar de um ajuste aí, de uma exploração do modelo, ok? Então, o que é isso? Se não a gente sair de um modelo que tinha uma primeira ordem e partir para um modelo com uma segunda ordem. Okay? Ou então, pensar que, como a gente apresentou, né, e como é apresentado no livro do Bassanese, R vezes N era o Malthus, ok? E para Verhulst, a gente trocava o R por um beta, que era uma taxa de crescimento variável. Em ambos os casos, a gente está saindo do Malthus, fazendo uma expansão e chegando no Verhulst ou logístico, né? Verhulst também recebe o nome de Será que a gente consegue melhorar ainda mais? Essa foi a tentativa do Montreux. O que o Montreux sugeriu? Ok? Ele sugeriu o seguinte, que nós venhamos aqui no modelo de Verhulst. Okay? Vamos reescrever aqui, inclusive, o modelo de Verhulst. E façamos uma expansão. Mas de que maneira? O que o Montreux sugeriu foi o seguinte, se a gente vier aqui e imaginar que ao invés de um n elevado à primeira, a gente tem um n elevado a alfa. Um n elevado a alfa, ok? Ou melhor, n sobre k elevado a alfa. Pegarmos essa divisão, essa fração, e elevarmos ela a um valor alfa. E esse alfa seria mais um parâmetro a ser ajustado de acordo com os dados aos quais o modelo seria ajustado. Ok? Enfim, se a gente olhar para o Montreux e para o Verhulst, a gente vai ver, né? Vou reescrever aqui o Verhulst. Okay? Só para a gente ver que a semelhança Verhulst, Montreux. Aliás, o Montreux tem que voltar ao Verhulst quando o alfa valer 1. Podemos fazer aqui a solução, trabalhar e tal, mas quando a gente adotar alfa igual a 1, Montreux tem que voltar para Verhulst. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos, então, fazer a mesma coisa que a gente fez para Malthus e para Verhulst. Vamos resolver o modelo de Montreux encontrando n de t. Ok? Então, vamos lá. Próximos passos. Encontrar n de t.
Nesse processo de encontrar o n de t, eu vou utilizar a mesma metodologia que eu vinha utilizando em algumas partes da aula passada, ok? Eu vou trabalhar com tudo escrito já e vou só explicando para vocês, ok? Essa parte aqui eu fui escrevendo porque eu achei que seria mais didático nesse momento que eu ia apresentar esse tipo de expansão aqui, ok? Então, vamos lá. Modelo de Montroe, ok? Modelo de Montroe, ok? Como eu já expliquei para vocês, ele possui esse formato aqui. Perfeito? Muito bem. É basicamente a mesma equação, condição inicial, ok? R maior que zero. E o alfa também tem que ser maior que zero, que é uma condição que o Montroe colocou também. Okay? Então, vamos lá. Inicialmente, vamos falar do ganho qualitativo que teremos introduzindo esse alfa. Okay? O principal ganho qualitativo é que o ponto de inflexão não vai ser mais necessariamente em K sobre 2. Isso é bem bacana. Okay? Nós podemos ver isso estudando a concavidade da função n de t. Okay? Como é que a gente estuda a concavidade da função n de t? Derivando duas vezes n com relação a t. Como a gente já tem na definição do modelo a primeira derivada, basta que a gente derive mais uma vez. Então, vamos lá. A derivada segunda de n com relação ao tempo é a derivada com relação ao tempo desse trambolho aqui. Okay? E o que é que dá isso? Vamos utilizar, inicialmente, a regra do produto. Okay? E para utilizarmos a regra do produto, vamos fazer o produto disso vezes isso. Okay? Então, vamos lá. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, vamos lá. Derivada do primeiro. Derivada de r vezes n dá r dn dt. Derivada de n dá nada mais que dn dt. Ok? Vezes o parênteses. Perdão, o colchetes. É isso? Mais Rn vezes a derivada do colchete. E agora, a derivada desse colchete dá o quê? Derivada de 1, derivada da constante, é 0. Muito bem, esse foi embora. Derivada desse trambolho aqui. O que dá isso? Regra da cadeia. Deriva primeiro o que está por fora, não é isso? Então, derivado disso aqui, eu pego, repito, o que está entre parênteses, elevado a alfa menos 1. E derrubo o alfa. Então, dá menos alfa, parênteses, elevado a alfa menos 1. Não é isso? Vezes a derivada do que está dentro. O que é a derivada do que está dentro? É 1 sobre K dn dt. Ok? Muito bem. E agora nós temos essa coisinha pequenininha aqui. Vamos dar uma melhorada nisso. Inicialmente, vou só rearrumar esse termo aqui. Então, lá, repete esse primeiro. E esse aqui, vamos fazer o seguinte. Ó, R, vai ficar parecido com esse, né? R dn dt, tá todo mundo multiplicando, certo? Então, vou pôr R dn dt, o alfa, ok? E eu vou juntar aqui agora esse n com esse 1 sobre k, vai ficar n sobre k. E eu vou juntar com esse n sobre k elevado a alfa menos 1, vai dar n sobre k elevado a alfa. Ótimo? Então, beleza. Vamos ver como é que continua. Para continuar, vou fazer o seguinte. Vou colocar em evidência o r dn dt. Muito bem, r dn dt, as duas primeiras parcelas dá essa e essa, certo? Ó, r dn dt, 1 menos n sobre k elevado a alfa, é o que já tinha aqui. Agora, esse aqui é como se eu pegasse esse e jogasse aqui dentro, né? Para isso, eu preciso tirar o r dn dt, é o quê? Menos alfa elevado a n sobre k elevado a alfa. Perdão, menos alfa vezes n sobre k elevado a alfa. Certo? Muito bem. Analisar a concavidade é olhar para a derivada segunda igual a zero. Quais os pontos, ok, que me dá a derivada segunda igual a zero? Então, quando eu zero isso aqui, o que é que me dá? Me dá aqui r dn dt igual a zero, ou seja, o n é constante, ou que
esse termo entre colchetes igual a zero. E é ele que vai me interessar agora. Vamos lá. Quando eu coloco esse termo em igual a zero, eu vou colocar até aqui um mzinho para identificar esse n que eu estou encontrando. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar menos nm sobre k elevado a alfa em evidência. Menos nm sobre k elevado a alfa vezes, vamos lá, quem que tem isso? Esse aqui é 1, porque eu coloquei menos, já coloquei ele aqui, ó, em evidência. Então, dele sobra 1. E desse aqui sobra alfa. Mais alfa, por quê? Porque esse menos já está aqui fora em evidência. Okay? E esse 1 eu coloco aqui mais 1. Beleza? Muito bem. Para encontrar o nm, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu 1 para o lado de lá. Vou pegar esse 1 aqui e vou passar para o lado de lá do igual, que me dá isso aqui. Menos nm sobre k elevado a alfa vezes 1 mais alfa igual a menos 1. Ótimo, e agora eu tenho menos de lá e menos de cá, menos vai embora, beleza? Multiplica a expressão toda por menos 1, soma esse menos daí. Nessa mesma passagem, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 1 mais alfa que está entre parênteses e vou passar para lá dividindo, ok? E vamos ficar com essa expressão aqui, ó. Vai ficar nm sobre k elevado a alfa igual a 1 sobre 1 mais alfa. Ótimo? Muito bem, agora vamos nos livrar desse alfa do lado de cá. Como é que eu me livro dele? Passando ele para o outro lado. Passando ele para o outro lado, se está elevado a alfa, ele passa elevado a 1 sobre alfa. Certo? Então, nm sobre k igual a 1 sobre 1 mais alfa elevado a 1 sobre alfa. Muito bem, estamos quase acabando. Para isolar o nm, basta eu passar agora o k para lá. E eu vou ter nm igual a k vezes o que eu tinha antes. Eu tenho agora a população que me dá o ponto de inflexão. Vamos então fazer alguns testes de como fica esse ponto de inflexão, do ponto de vista de população, para vários valores de alfa. Então, vamos lá. Para alfa igual a 3, nm igual a 0,6299k, aproximadamente 63% do valor de k. Para alfa igual a 2, nm 0,5773k, aproximadamente 58% do valor de k. Para alfa igual a 1, como a gente já esperava, ainda bem que é assim, para alfa igual a 1, nm dá meio k. E a gente já tinha chegado a isso no modelo de Verhulst, né? Quando alfa igual a 1, 1 mais 1, 2, 1 meio, elevado a 1 sobre 1, 1 sobre 1 dá 1, então isso aqui tudo dá meio. Ok? A gente já esperava isso, porque no modelo de Verhulst, o ponto de inflexão da população é k sobre 2. Então, tudo ok, beleza? Para alfa igual a meio, nm igual a 0,444k, aproximadamente 44% de k. Para alfa igual a 0,25, nm cai mais um pouco, 0,40, ok? Então, a grande pergunta é, se o alfa é sempre maior que zero, e isso é um pressuposto do modelo de Verhulst, ok? E, como nós estamos notando, o nm vai diminuindo conforme a gente vai diminuindo o valor de alfa. A pergunta é, se o alfa for para zero, okay, se nós tomarmos o alfa indo para zero, nós vamos ter o quê? O limite inferior do nm. Vamos fazer isso? Para fazer isso, o que é que nós vamos ter que fazer? O limite, ok? Então, vamos lá, vamos encontrar aqui, ó, o nm mínimo. Ele é o limite quando o alfa tende a zero pela direita, porque alfa não pode ser negativo, né? De quem? Da expressão que a gente tem para o nm. Então, o limite disso aqui, quando o alfa tende a zero pela direita, ok? E o que vai dar este limite? Vamos fazer. Okay? Bom, o limite
de k vezes esse parênteses é k vezes o limite desse parênteses. Ok? Regrinha, não vou nem ficar enunciando essas regrinhas básicas de limite, porque elas são mais simples, ok? Se alguém tiver dúvida, depois dá um grito aí. Mas mesmo nesse formato aqui, olha, eu não sei resolver, né? Qual é esse limite? Como é que faz esse limite? Quando tende a zero, esse denominador tende a 1. Ele não é 1, ele tende a 1, certo? E esse expoente tende a infinito. Se fosse 1 elevado a infinito, daria 1. Mas não é 1, é alguma coisa que tende a 1 elevado a alguma coisa que tende a infinito. Isso me dá uma indeterminação, ok? Como é que eu fujo dessa indeterminação? Eu utilizo um teorema que diz que se f é uma função contínua no intervalo AB, então f do limite de g de x é igual ao limite de f de g de x. No que isso nos ajuda? Isso nos ajuda na seguinte forma. Em vez de eu procurar agora o limite de 1 sobre 1 mais alfa elevado a 1 sobre alfa, eu vou procurar o ln desse limite. Ok? Então, vamos lá. O ln desse limite é igual ao limite do ln, utilizando esse teorema. Ok? Muito bem. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever esse 1 sobre 1 mais alfa no formato de 1 mais alfa elevado a 1 sobre alfa. Ok? E vou colocar um menos aqui. Eu vou inverter e colocar um menos aqui. E por que eu faço isso? Porque como é um logaritmo, eu vou usar a propriedade de que isso aqui pode cair lá na frente. E aí vai ficar assim, menos 1 sobre alfa, ln de 1 mais alfa. Okay? Que eu posso escrever da seguinte forma. Pego o menos, jogo lá para fora do limite, ln de 1 mais alfa e o alfa dividindo. Esse limite também é uma indeterminação, porque quando o alfa tende a zero, eu estou dividindo por zero. E em cima da ln de 1, porque o alfa tendendo a zero, esse ln tende ao ln de 1 e ln de 1 também é zero. Então dá uma determinação do tipo 0 sobre 0. E numa determinação do tipo 0 sobre 0, eu posso utilizar o teorema de L'Hopital, que vocês aprendem lá no cálculo 1. Okay? O teorema de L'Hopital, vocês se lembram, mas diz que o limite de uma determinação do tipo 0 sobre 0, tem outros tipos, né? Mas essa, por exemplo, 0 sobre 0, é o limite da derivada do numerador dividido pela derivada do denominador. A derivada do denominador dá 1, então vai embora. A derivada, porque dividir por 1 fica a mesma coisa. Derivada da ln de 1 mais alfa dá quem? Nada mais que 1 sobre 1 mais alfa. Certo? Muito bem. Então, o limite original aqui, ó, o ln do limite original, reescrevi ele aqui, é igual a menos o limite quando o alfa tende a zero de 1 sobre 1 mais alfa. E esse limite agora é fácil, né? Porque quando o alfa tende a zero, esse denominador tende a 1, 1 dividido por 1 dá 1, o sinalzinho de menos permanece, então esse limite todo dá menos 1. Muito bem. Só que é o seguinte, o ln do limite dá menos 1, não é isso? Olha só, o ln do limite dá menos 1. E o que eu quero é esse limite entre colchetes. Bom, simples, né? O que eu faço? Exponencio os dois lados. Desse lado de cá, do lado esquerdo, o exponencial do ln dá o argumento do ln. Tá aqui. Do lado de lá, lado direito, exponencial de menos 1 dá exponencial de menos 1, que é 1 sobre e. Pronto, encontrei o meu limite. Aquele limitão complicado que eu tinha lá atrás é 1 sobre e. Basta agora multiplicar por k, né? Porque eu sumi com o k. E o que vai dar isso? Dá que o nosso nm é k sobre e, ou k vezes 1 sobre e, não é isso? O exponencial é 2,7, 8, blá blá blá, infinito, né? Tem infinitas casas, é um número irracional. Então, esse nm mínimo dá aproximadamente 0,3678k. Fiquei fazendo a conta aqui de 1 sobre esse negócio aqui.
Beleza, encontramos onde está o mínimo valor de NM. Da mesma forma que nós encontramos o mínimo valor de N, que pode ter o ponto de inflexão, ou seja, o NM mínimo, nós podemos encontrar agora o NM máximo, o maior valor de N, que pode ter um ponto de inflexão. E isso se dá quando o alfa tende a infinito. Então, eu vou encontrar o mesmo limite, ok? Quando o alfa tende a infinito. Obviamente que isso aqui está multiplicado por K, eu sumi com o K daqui, né? Depois a gente põe o K ad hoc no final. O procedimento é o mesmo, tá, gente? Por que eu até sumi com o K? Porque o procedimento é exatamente o mesmo, eu pulei um monte de coisa aqui, ok? Mas, se você for olhar no slide, na página anterior, você vai ver que nós tínhamos esse ln igual a esse limite igualzinho, tá? Essa expressão aqui igualzinha, apenas alfa tendendo a zero. Vale a mesma coisa para alfa tendendo a infinito, ok? Então, eu vou partir daqui já. Esse limite quando alfa tende a infinito, quando alfa tende a infinito, isso aqui tende a zero, né? Porque 1 sobre infinito é zero, 1 sobre infinito. A gente não fala isso, né? Mas, enfim, no limite, 1 sobre 1 mais alfa com alfa tendendo a infinito dá zero. Muito bem. E aí eu vou ter que ln desse limite é zero, então exponencio os dois lados, exponencial de zero é 1, ok? Então, esse limite dá 1. De modo que o nosso NM, então, pode estar no intervalo K sobre E, K. Ou seja, nós podemos flexibilizar a posição do NM. Nosso NM não é apenas meio, igual era no Verhulst, porém também ele não pode ser infinito, né? Ele está entre K sobre E, que dá 0,37K, e K. Então, ele está entre 0,37 e 1K. Beleza? Bom, mas já é uma flexibilização. O NM pode assumir vários valores de K. Ele pode assumir continuamente qualquer valor neste intervalo. Beleza? Muito bem. Outro ganho que a gente pode ter no modelo de Montreux com relação ao de Verhulst é no comportamento da taxa de crescimento, ok? A taxa de crescimento vai continuar decrescendo, ok? Se nós tivermos uma população inicial menor que a capacidade de suporte. Porém, ela vai decrescer de formas diferentes. Se o alfa for 1, é esse aqui, ó, Verhulst, uma reta, né? A gente já tinha visto isso no modelo de Verhulst, tem que continuar valendo. Se alfa for menor que 1, nós temos uma taxa de crescimento que varia em função de n com uma concavidade de boca para cima. Enquanto que se nós tivermos um alfa maior que 1, nós vamos ter essa curva aqui, ó, esse decrescimento, porém com boca para baixo. Desta forma, esse comportamento diferenciado da taxa de crescimento pode nos ser útil dependendo do interesse do nosso modelo. As soluções de equilíbrio do modelo de Montreux são obtidas da mesma forma que no modelo de Verhulst, tomando a derivada da função n de t igual a zero. Ou seja, no modelo de Montreux é tomar isso aqui igual a zero, que dá nada mais, nada menos que os mesmos pontos da solução do Verhulst. Então, nós podemos ainda chamar esse K de capacidade de suporte? Creio que sim, né? No modelo de Montreux, não sei se ele tem esse nome exatamente, mas é esse mesmo ponto. Ou seja, as funções vão se comportar da mesma forma. Elas vão ter crescer mais rápido, mais devagar, o ponto de inflexão vai estar num lugar ou vai estar no outro, mas o comportamento vai ser um comportamento sigmoidal. Vamos então para a parte mais gostosa da aula,
né, a parte em que a gente encontra o n de t, a função número de indivíduos pelo tempo para o modelo de Monro, né? Tenho certeza que essa é a parte da aula que vocês mais gostam, né, pessoal? Então vamos lá. Tomando aqui a equação diferencial, ok? É uma equação a variáveis separáveis, ok? Então o que eu vou fazer? Igual eu já fiz lá para o Verhulst, vou passar quem tem n lá para baixo e o dt lá para cima ficar nesse formato, ok? E eu vou integrar os dois lados. Eu vou, desta vez, utilizar uma tabela de integrais, ok? Ah, Daniel, você não sabe resolver? Não, sei, dá para resolver, é facinho, tá? Não dá muito trabalho, não. Mas eu quero mostrar aqui como utilizar uma tabela de integrais. Porque muitas vezes a gente vai na tabela de integral e ela não ajuda muito, né? Então, vamos lá. Colocando isso no matemática, eu coloquei isso no matemática, acho que eu coloquei no Wolfram Alpha. Não sei nem se o Wolfram Alpha ainda é aberto, mas na minha época era aberto, tal, você entrava lá, punha no próprio navegador, você digitava, ele te dava o resultado. Não sei se ainda é assim. Ln, essa integral aqui dá ln de n menos ln de 1 mais n sobre k elevado a alfa, isso tudo dividido por alfa. E essa de cá eu fiz na mão, RT mais constante. A constante dessa aqui eu juntei com essa aqui já fiz tudo uma constante só. Estou acelerando o processo, porque a gente já fez uma coisa muito parecida para Verhulst, né? Muito bem. Para dar sequência, eu vou colocar todo mundo no denominador alfa. E multiplicar todo mundo por menos 1. Então, ficou menos alfa ln de n, mais, né? Onde era mais ficou menos, onde era menos ficou mais. Certo? Aqui ficou menos e menos. Tá vendo? Troquei o sinal de todo mundo. Multipliquei por menos 1. Ótimo. O que mais que eu vou fazer? Eu vou pegar esse alfa, vou passar para lá multiplicando. Certo? E vou rearranjar aqui. Vou escrever esse na frente. E esse aqui eu já vou colocar como ln de n e vou jogar o alfa lá em cima. Ó, vendo? Menos. Continuou. Ln de n. Joguei o alfa lá em cima. Ok? Agora eu tenho o quê? Subtração de logaritmos é o quê? Divisão, o logaritmo da divisão. Então, põe o logaritmo, o primeiro numerador, o segundo denominador. Ótimo? Beleza. Pessoal, estou fazendo rapidinho aí, tá? Mas vocês podem ir acompanhando com mais calma depois. Qualquer coisa vai parando o vídeo. Muito bem. Essa parte que deixa eu pegar aqui anterior, ó. Olha aqui. Vou abrir agora isso aqui em duas frações, certo? A primeira dá 1 sobre n elevado a alfa, negativo, mais esse aqui, olha só, o n elevado a alfa some, porque eu divido, né? Então fica 1 sobre k elevado a alfa. E o lado direito fica a mesma coisa. Beleza? Muito bem. Continuando, ó. Vamos lá. Vou adicionar aqui a condição inicial agora. N de 0 igual a N0. Isso me dá o quê? O alfa C. Quem que é o alfa C? Vamos lá. Onde está N, eu coloco N0. Certo? Ó, eu coloquei ele aqui, troquei de ordem, mas mantive os sinais. Igual a menos alfa C. Então, menos alfa C, Ln aqui eu coloquei no mesmo denominador, certo? Como é que eu faço? Mínimo múltiplo comum de k elevado a alfa e n0 elevado a alfa, n0 vezes k elevado a alfa. Tá aqui, certo? Divido por k elevado a alfa, dá n0 elevado a alfa, multiplico por 1, n0 elevado a alfa. Divido por n0 elevado a alfa, dá k elevado a alfa. Já tem o sinal de menos vai para lá. K elevado a alfa vezes 1, k elevado a alfa. Beleza? Ficou nesse formato aqui, né? Agora eu vou fazer igual o pessoal diz quando está fazendo receita na internet, né? Receitas, fala assim, reserva, né? Fala assim, você faz o molho e reserva. Então, reserva esse valor que já a gente vai usar. Beleza? Muito bem. Voltando, então. Ó, ln disso aqui, eu quero agora me livrar do ln. O que eu faço? Exponencio os dois lados. Quando eu aplicar exponencial desse lado, exponencial do ln dá o próprio argumento. Olha, o argumento está aqui. Ok, perdão, aqui. O argumento... me perdi. Ó, repeti aqui. Coloquei, ó, exponenciei os dois lados. Tá vendo? Exponencial
do ln dá o próprio argumento. Exponencial desse lado, exponencial da soma é produto dos exponenciais. Beleza? E aí, aqui eu já vou colocar, olha, exponencial de menos αc é isso. Quando eu exponencio, dá ln, exponencial do ln é o argumento. Então, coloquei aqui só o argumento, tá vendo? Olha, no caldo menos alfa, menos exponencial de αc é o argumento desse ln. O exponencial de menos alfa rt continua aqui, certo? Do lado esquerdo, eu mantive um menos 1 sobre n elevado a alfa do lado esquerdo e o mais 1 sobre k elevado a alfa eu passei para o lado direito com o sinal trocado. Beleza? Muito bem. Agora eu vou trocar o sinal de todo mundo para tirar esse menos daqui, ó. E o resto eu vou manter igual. Beleza? Muito bem. Troquei o sinal. Olha que legal. Esse aqui ficou positivo, ficou positivo. E aqui vou manter no mesmo... aqui, olha, houve uma mudança também. Era N0 menos K. Tá vendo? Eu pus K menos N0 para não ter que pôr um sinal de menos na frente. Beleza? Muito bem. Agora eu tenho uma soma de duas frações. O que eu faço? Coloco tudo no mesmo denominador para poder inverter. Então, vamos lá. Mínimo múltiplo comum entre K elevado a alfa e N0K elevado a alfa dá N0K elevado a alfa. N0K elevado a alfa dividido por K elevado a alfa dá N0 elevado a alfa vezes 1 N0 elevado a alfa. N0K elevado a alfa dividido por N0K elevado a alfa dá 1. 1 vezes esse trem aqui todo dá esse trem aqui todo igualzinho. Beleza? Muito bom. Agora que eu tenho uma fração do lado esquerdo e uma fração do lado direito, eu posso inverter os dois lados, certo? E como é que vai ficar isso? Vai ficar com esse formato aqui, ó. Desse lado esquerdo dá N0 elevado a alfa, do lado direito, o que era denominador virou numerador, o que era numerador virou denominador. Tá quase, né, pessoal? Para eu obter, então, aqui N0 e não N0 elevado a alfa, basta eu passar o alfa que está levando aqui para o outro lado, que é elevar todo mundo a 1 sobre alfa. No numerador fica fácil, porque eu tenho um produto elevado a alfa, dá o próprio produto. No denominador não tem jeito, porque eu tenho uma soma, né? Então, não vai ter muito o que fazer. Eu vou ter que colocar esse denominador todo elevado a 1 sobre alfa. E finish. Encontrei a minha expressão n de t para o modelo de Monroe. Legal, né, pessoal? Muito bacana mesmo. A pergunta agora é, e daí, Daniel? Beleza, né, pessoal? Cansativo. Realmente eu concordo com vocês que é cansativo. Essa sequência de sopa de letrinhas, né, como a gente brinca. Mas enfim, encontramos a solução e de cara a gente já viu uma dificuldade maior no modelo de Monroe. Ele é mais difícil de resolver. É isso que a gente não fez a integral, a gente não resolveu a equação. Não era muito difícil não, tá? Daria aí mais uma página, 2 páginas de conta. Nada que não fosse, que fosse enfadonho demais. Mas eu achei que aqui ia ficar cansativo, resolvi tirar. E coloquei o teste de a gente fazer o uso da tabela de integrais. Por quê? Porque a tabela de integral não resolve tudo, né? A gente precisa pegar a equação, nosso problema, colocar num formato em que a gente consiga procurar na tabela de integrais, e uma vez que a gente tem o resultado da tabela de integrais, a gente ainda precisa trabalhar ele para colocar no formato que a gente quer. Então, a tabela de integrais ajuda? Sim, ajuda, mas não resolve tudo, né? Não é a última tábua de salvação, embora salve a gente muitas vezes. Bom, mas embora esse trabalho bem maior para a gente obter a solução do modelo de Monroe, embora tenha mais análise matemática, tem mais trabalho, vamos dizer, vale a pena se o modelo de Monroe for muito melhor na hora do ajuste, né? E a gente vai fazer isso. Não vamos fazer hoje, porque a gente já está cansado, então numa próxima aula a gente já vai fazer o ajuste dos 3. Malthus, que a gente sabe que é ruim, mas a gente vai fazer o ajuste dele, população brasileira.
Verhust e Montreux. Okay? Só que nós não vamos utilizar aquele método que a gente usou lá no logístico para fazer o ajuste, né? Aquele método vai colocar num software que faça o ajuste para a gente e vamos ver os parâmetros que nos retornam, analisar esses parâmetros e ver qual dos 3 modelos é mais adequado ao nosso conjunto de dados, que no caso a gente está usando a população brasileira para ser o nosso conjunto de dados teste para a verificação dos modelos, certo? Então, é isso aí, pessoal. Bom trabalho, bom estudo, boa quarentena. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço.